Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast mais longevo da internet brasileira. A gente está lendo juntos esse livro que é incrível, né, gente? Comer para não envelhecer, do autor Michael Greger. Conheça o poder dos alimentos capazes de retardar os efeitos do tempo na nossa saúde. Bom, já estamos aqui bastante avançados, estamos na página 146, vocês acreditam nisso? Está passando muito rápido, eu estou impressionada. E o que eu venho notando, né, com essa leitura desse livro? Muitas pessoas estão acompanhando. E todas essas pessoas que estão acompanhando, eu tenho para vocês uma novidade, né? Nessa semana eu vou fazer uma live no dia 22 de maio, em que eu vou apresentar essa novidade, mas basicamente já vou adiantar um pouquinho aqui para você, é que se você está ouvindo este podcast nesse momento, você pode passar a ser ativo nesse podcast junto comigo. Nós vamos passar essa leitura para um grupo de estudos. Então, se você se interessa por isso, entre em contato com a minha equipe, pode ser através do Instagram, Drica Avelar, ou do e-mail saudabelize@gmail.com. Você pode participar do nosso grupo de leitura, mas te convido para vir nessa aula, nessa live que eu estou preparando no dia 22 de maio, às 19 horas. Para você participar dessa aula, você precisa estar inscrito, inscrita. Então, para se inscrever, é só você ir ali nos meus posts, no meu Instagram, no meu YouTube, tem todos os links para que você precisa para você fazer a sua ficha de inscrição e participar conosco dessa aula maravilhosa. É uma aula gratuita, incrível, que eu estou disponibilizando o meu tempo para você, para o seu aprendizado, para acelerar o seu aprendizado. Então, eu te espero nessa live, no dia 22 de maio, nessa quinta-feira. Vamos então começar com a nossa leitura maravilhosa de hoje, em que a gente está naquele capítulo da oxidação ainda, tá, gente? E aí entra aqui então um subcapítulo que diz Nossa Dieta Original. A visão da dieta paleo sobre a nutrição humana postula que a revolução agrícola ao longo dos últimos 10.000 anos é apenas um piscar de olhos evolutivo e que os humanos estão adaptados a dietas paleolíticas repletas de carnes magras. Por que parar aí? Se toda a nossa linha do tempo evolutiva fosse reduzida a 1 ano, os últimos 200.000 anos da humanidade da Idade da Pedra seriam apenas alguns dias, representando apenas o último 1% dos cerca de 20 milhões de anos em que evoluímos desde que nosso ancestral comum, o hominídeo. Durante nossos anos verdadeiramente formativos, talvez os primeiros 90% da existência, antes que aprendêssemos a usar ferramentas, nossas necessidades nutricionais refletiam um passado ancestral em que comíamos, sobretudo, folhas, flores e frutos. Uma dieta semelhante à dos nossos companheiros símios. Isso poderia explicar o porquê de as frutas e os vegetais não apenas serem bons para nós, mas serem de fato vitais para a nossa sobrevivência. Nós, humanos, estamos entre os poucos mamíferos tão adaptados a uma dieta à base de vegetais que, se não comermos vegetais suficientes, podemos mesmo morrer de escorbuto, uma doença causada pela deficiência da vitamina C. A maioria dos outros animais produz a própria vitamina C, mas por que nosso corpo se esforçaria tanto se nós evoluíssemos pendurados em árvores e comendo frutos e vegetais o dia todo? Provavelmente, não se trata de uma coincidência que os poucos outros mamíferos incapazes de sintetizar a própria vitamina C, como é o caso dos porquinhos da Índia, morcegos frugívoros e alguns coelhos, sejam todos fortemente herbívoros, tais quais os grandes primatas. Dados extraídos de fezes fossilizadas humanas depositadas na Idade da Pedra nos dizem que talvez ingeríssemos até 10 vezes mais vitamina C e 10 vezes mais fibras alimentares do que fazemos hoje. Será que essa altíssima taxa de ingestão de nutrientes é apenas um subproduto inevitável da ingestão de alimentos vegetais integrais o tempo todo? Ou de fato pode estar desempenhando alguma função importante como a defesa antioxidante? As plantas criam uma impressionante gama de antioxidantes a partir do zero para defender suas próprias estruturas contra os radicais livres
na tempestade da fotossíntese. Há uma razão pela qual as plantas podem ficar expostas ao sol o dia todo sem se queimarem, o que em nós é uma reação inflamatória ao dano infligido ao DNA e criado em parte pelos radicais livres induzidos pelos raios ultravioletas. O corpo humano deve se defender contra os mesmos tipos de pró-oxidantes. Por isso, nós também desenvolvemos uma série de enzimas antioxidantes fantásticas que são eficazes, mas não infalíveis. Na verdade, conforme envelhecemos, os radicais livres podem atacar nossas defesas e causar danos cumulativos no DNA. É aqui que as plantas entram. As plantas produzem antioxidantes, portanto, nós não precisamos fazê-lo. Como os alimentos ricos em antioxidantes tradicionalmente constituíam uma parte tão importante da nossa dieta ancestral, em nossa evolução não tivemos que desenvolver um sistema antioxidante tão maravilhoso assim. Nós podíamos somente deixar que os vegetais da nossa dieta fizessem sua parte, incumbindo-se, por exemplo, de fornecer as quantidades necessárias de vitamina C, para que não precisássemos nos preocupar em fazer isso por conta própria. Usar as plantas como muleta pode muito bem ter aliviado a pressão por um maior desenvolvimento evolutivo de nossas defesas. Por conseguinte, ficamos dependentes da obtenção de grandes quantidades de alimentos vegetais na dieta e, quando não fazemos isso, podemos oferecer consequências adversas para a saúde. Em que momento da nossa história evolutiva nós paramos de consumir vegetais ricos em antioxidantes em quantidades suficientes? Mesmo durante a Idade da Pedra, isso pode não ter sido um problema. Apenas recentemente começamos a desistir de alimentos vegetais integrais. Hoje, os seguidores das dietas paleo e low carb podem estar comendo mais vegetais do que aqueles que seguem dietas ocidentais padrão. Ótimo! O problema não é que as pessoas queiram reduzir a ingestão de carboidratos ao substituir junk food por alimentos vegetais. A preocupação é a mudança na direção dos alimentos de origem animal. De acordo com Marion Nestle, professora emérita de nutrição da New York University, se há uma conclusão quanto aos estudos antropológicos de dietas ancestrais é que dietas à base principalmente de vegetais promovem saúde e longevidade. Quais são os alimentos com mais antioxidantes? De muitas maneiras, nossos antepassados pré-históricos consumiam uma quantidade de antioxidantes maior do que a nossa, mas, ao mesmo tempo, tinham menos necessidade deles. Na vida moderna, estamos rodeados por novos estresses pró-oxidantes, desde poluição atmosférica, fumaça do cigarro até álcool e junk food, pesticidas e produtos químicos industriais. Isso torna ainda mais importante o reforço de nossas defesas antioxidantes inerentes com produtos ricos em alimentos antioxidantes. Hoje contamos com a vantagem de poder obter produtos sazonais, como frutas vermelhas congeladas provenientes do mundo inteiro, em qualquer época do ano, o que facilita muito a ingestão constante de antioxidantes. Como a capacidade antioxidante total da nossa dieta está correlacionada com o menor risco de desenvolver e morrer de câncer e de todas as causas de mortes juntas, cientistas decidiram encontrar os alimentos mais ricos em antioxidantes. 16 pesquisadores de todo o mundo publicaram um banco de dados do poder antioxidante de mais de 3.000 alimentos, bebidas, suplementos, ervas e especiarias diferentes, a fim de encontrar o alimento com maior quantidade de antioxidantes. Eles testaram de tudo, desde uma porção de cereal de milho açucarado até folhas secas esmagadas do baobá africano. Testaram inclusive dezenas de marcas de cerveja. A cerveja Santa Claus de Eggenberg, na Áustria, é a mais rica em antioxidantes. Na verdade, a cerveja representa a quarta maior fonte de antioxidantes dietéticos dos norte-americanos. Confira o vídeo, o gráfico para descobrir a classificação de seus alimentos e bebidas favoritos. Não há necessidade de afixar o gráfico inteiro de 138 páginas na sua geladeira. Basta ter em mente essa regra simples, uma média. Os alimentos vegetais contêm 64 vezes mais antioxidantes do que os de origem animal. Como observaram os pesquisadores, os alimentos ricos em antioxidantes têm origem no reino vegetal, enquanto carnes, peixes e outros alimentos provenientes do reino animal são pobres em antioxidantes. Até a alface americana, que é 96% água e o alimento vegetal menos saudável que consigo imaginar, contém 17 unidades micromoles por decagrama, usando um ensaio FLAP modificado de poder antioxidante.
Como parâmetro, algumas frutas vermelhas têm mais de 1.000 unidades, o que faz a alface americana perder o brilho. Mas compare as 17 unidades da alface americana a alguns produtos de origem animal comuns. O salmão fresco tem apenas 3 unidades de poder antioxidante, o frango apenas 5 unidades. O leite desnatado e um ovo cozido têm apenas 4 unidades cada. As dietas compostas principalmente de alimentos de origem animal têm, portanto, baixo teor de antioxidantes, concluiu a equipe de pesquisa. Ao passo que as dietas à base, sobretudo, de uma variedade de alimentos vegetais são ricas em antioxidantes, devido aos milhares de fitoquímicos antioxidantes bioativos encontrados nas plantas, os quais são conservados em muitos alimentos e bebidas. Entre os alimentos vegetais, as frutas vermelhas têm em média cerca de 10 vezes o poder antioxidante de outras frutas vegetais e são superadas somente por ervas e especiarias. As cervejas podem ter até 714 unidades, mas não há necessidade de escolher alimentos individuais para aumentar a ingestão de antioxidantes. Basta se esforçar para incluir em cada refeição uma ampla variedade de frutas, vegetais e temperos sem sal. Dessa forma, você pode sempre inundar seu corpo com antioxidantes para ajudar a prevenir doenças relacionadas à idade. Aumentar a capacidade antioxidante do sangue. Assim como é possível medir as quantidades de antioxidantes em alimentos e bebidas, também dá para medir o nível de antioxidantes na corrente sanguínea. Em comparação com a maioria dos alimentos na seção de hortifruti do supermercado, o nível de antioxidantes em nosso corpo é meio que lamentável. Tal como as carnes que ingerimos, nosso corpo nem sequer chega perto do nível da alface americana. Por outro lado, somos feitos de carne, por isso acho que não é assim tão surpreendente. Em vez de somente medir o poder antioxidante de um alimento em um tubo de ensaio, acompanhar a mudança na capacidade antioxidante do sangue após uma refeição fornece a confirmação de que os antioxidantes estão sendo absorvidos pelo organismo de modo efetivo. Os suplementos antioxidantes talvez não sejam capazes de fazer diferença no sentido de promover uma mudança perceptível ou diminuir os danos oxidativos ao DNA, mas as frutas e os vegetais conseguem fazer ambos. E quanto maior for o estado antioxidante do sangue, mais tempo tendemos a viver. A capacidade antioxidante da corrente sanguínea pode ser apenas um marcador de uma alimentação mais saudável em geral, mas pelo menos um estudo descobriu que o benefício em relação à mortalidade persistia independentemente da ingestão de fibras. Isso sugere que nós não vivemos mais somente porque comemos mais alimentos vegetais integrais em geral, embora o chá possa ser um fator de confusão. O chá não contém nenhuma fibra, é o alimento que mais contribui com antioxidantes na dieta dos norte-americanos. O consumo de chá por si só está associado a uma vida mais longeva, por isso seria interessante ver se a associação antioxidante protetora com a mortalidade prematura sobreviveria após o controle da ingestão de chá. Alimentos ricos em antioxidantes em todas as refeições. Cada refeição é uma oportunidade para inclinarmos a balança em uma direção pró-oxidante ou antioxidante. Fazer uma única refeição deficiente em alimentos ricos em antioxidantes pode nos deixar em um estado pró-oxidante durante horas, coincidindo com aquela queda na taxa de antioxidantes no sangue, à medida que as reservas do organismo vão aos poucos se esgotando. Veja os detalhes no vídeo. Nós não queremos retroceder todos os dias e acabar com menos antioxidantes no corpo do que quando acordamos. Isso é muitíssimo importante no contexto do aumento do estresse oxidativo devido a doenças, fumo passivo, poluição do ar e privação de sono. Um extraordinário estudo publicado no Journal of Medical Optics detalhou um novo estudo em que pesquisadores alemães monitoram, de forma não invasiva, os níveis de antioxidantes das pessoas por meio de uso de um laser de agônio para medir em tempo real os níveis flutuantes de antioxidantes na pele delas. A descoberta mais importante foi que os valores podem despencar de um intervalo de 2 horas após um evento estressante e podem levar até 3 dias para voltar ao normal. Bastam poucas horas para perder, mas são necessários dias para recuperar. Por isso, uma alimentação mais saudável é tão importante quanto imaginamos que ficaremos estressados, doentes, cansados no futuro próximo. De maneira ideal, deveríamos consumir alimentos ricos em antioxidantes em todas as refeições e lanches.
Gente, hoje eu vou parar por aqui. A gente está na página 151. Já estamos quase pertinho de acabar esse capítulo de oxidação. Quer dizer, não está tão pertinho assim agora que eu... Bom, então por hoje a gente encerra esse capítulo. Esse é o episódio número 25. Estamos encerrando ele na página 150. Essa é a média do que a gente lê por dia. E se você quer realmente estudar, né, sobre a sua alimentação, trazer esses conceitos do livro para o seu dia a dia, trazer ele em discussões, que nós vamos ter discussões com especialistas sobre essa leitura que seguiremos do livro. Se você tem interesse em participar desse grupo de estudos, entre em contato com a minha equipe hoje mesmo e esteja na live na quinta-feira, esteja nessa aula maravilhosa que eu vou lhes proporcionar. Se você está ouvindo isso depois do dia 22 de maio, você pode entrar em contato com a minha equipe através do e-mail saudabilize@gmail.com. Estou te esperando. Obrigada. Bom dia.